Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional estudando Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, aquele que teve um maior rigor do ponto de vista histórico, escrito pelo apóstolo Lucas. Hoje chegamos ao capítulo 16, aqui o apóstolo Paulo embarca numa viagem junto com o seu parceiro Silas e ele se encontra com um jovem discípulo chamado Timóteo. Este jovem discípulo tinha pai grego e mãe judia. A sua mãe se chamava Eunice, a sua avó Lóide, e elas foram responsáveis por sua formação de fé. O apóstolo Paulo fica encantado com a fé daquele jovem e o convida a seguir viagem junto com ele, mas para isso ele faz uma circuncisão em Timóteo, entendendo que ele encontraria resistência de alguns judeus ao longo da jornada. Então Paulo segue sua viagem. Dentro dessa viagem ele vai passando por algumas regiões e uma delas ele tem um sonho, uma visão que ele deveria ir então para a região da Macedônia, pois eles precisavam muito do apóstolo Paulo. Lá chegando, uma mulher chamada Lídia se converte e acontece nessa viagem algo inusitado. O apóstolo Paulo vai com Silas ao local de oração e no caminho se deparam com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Por onde eles andavam na cidade, ela saía dizendo que eles eram servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e Paulo começa a ficar incomodado pelo fato dela ficar ali seguindo eles e declarando essas palavras. Paulo, naquele momento, se volta contra o espírito imundo que estava nela e ordena que saísse daquela mulher. Naquele momento, os donos dela percebem que perderam a sua fonte de lucro, pois aquela mulher fazia adivinhações para os seus donos, ela era escrava. Naquele momento, eles pegam Paulo e Silas à força e arrasta então os dois para a praça principal e diante das autoridades fazem severas acusações, o que acarreta então na prisão de Paulo e Silas. Eles são fortemente açoitados e encarcerados. E acontece então algo sobrenatural de Deus que eu gostaria muito de ler com você. Pegue sua Bíblia e abra comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: "Soltem estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos
e os encorajaram. Então partiram. Como eu gosto desta passagem. Essa passagem tem muito a nos ensinar. Paulo e Silas, depois de serem severamente castigados, eles foram açoitados, humilhados publicamente, se encontram por volta da meia-noite entoando hinos ao Senhor, orando num espírito de contrição e adoração. Quem de nós, depois de espancado, humilhado, depois de passar por um momento de tamanho terror, estaria com o coração tão quebrantado diante do Senhor? Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. Adoravam independente das circunstâncias, e esta adoração promoveu uma ação de Deus. Um grande terremoto, onde os alicerces da prisão se estremeceram a ponto das grades serem abertas. Meus irmãos, que adoração profunda. Sabe, a minha oração no dia de hoje é que eu e você sejamos capazes de nos apresentar diante de Deus com este coração quebrantado e contrito. Um coração pronto para adoração, para entrega. Um coração que glorifica a Deus mesmo diante das perdas da vida, mesmo diante das humilhações que passamos diante dos homens. Um coração que sabe que nasceu para adorar o seu Criador, independente das circunstâncias. Esse tipo de adoração move as circunstâncias, move os céus, move os alicerces que nos cercam. Diante de uma adoração tão profunda, o sobrenatural, a ação de Deus se faz real. Aqueles homens estavam tão entregues à vontade de Deus que eles não se aproveitam daquele terremoto para fugir. Pelo contrário, eles estão ali quando percebem que o soldado iria tirar a vida, pois achava que os presos tinham fugido. Ele diz: não faça isto contra a sua vida. Naquele momento, o soldado pergunta algo tão importante: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas é crer no Senhor Jesus e será salvo não apenas você, mas os de sua casa. Isso não é apenas uma orientação, é uma promessa de Deus. Que você possa professar a fé em Cristo Jesus. Porque por meio dessa fé eu e você alcançamos redenção. E não apenas uma redenção particular que transforma a nossa vida, mas muda a vida de todos aqueles que nos cercam. A nossa casa é alcançada também para o Senhor a partir do momento em que nós testemunhamos a nossa fé. Paulo e Silas têm a oportunidade de pregar não só para o carcereiro, mas também para a sua família. E naquele dia houve grande salvação. Se firmou ali uma amizade, o carcereiro começa então a cuidar das feridas de Paulo e Silas. Acontece algo inusitado. Logo de manhã, eles recebem uma ordem de soltura, mas eles se negam. Eles eram cidadãos romanos e foram açoitados sem o direito à defesa, sem o processo legal. Simplesmente apanharam e foram colocados na prisão. Naquele momento, quando os magistrados descobrem que eles tinham cidadania romana, ficam desesperados. E Paulo diz: eles que venham aqui nos soltar. Depois disso, eles retornam então para a região onde Lídia havia se convertido e são encorajados pelos irmãos da igreja. Meu amado irmão e irmã que me acompanha aqui nesta jornada, Paulo era um homem de muita sensibilidade do Senhor. Esse capítulo nos fala que ele ouve o direcionamento de Deus para a região da Macedônia, aqueles irmãos que tanto precisavam dele. Ele tinha discernimento de espírito, mesmo a mulher dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo entende que ela estava falando por meio de um espírito imundo e exorciza então aquela mulher. Quanta sensibilidade, quanto discernimento existia em Paulo. Se tem algumas coisas que nós precisamos aprender com Paulo e Silas nesse texto, primeiro é esse discernimento. Essa capacidade de entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Que esse discernimento possa guardar o teu coração diante das ciladas do maligno. Que você esteja sempre atento às portas que são abertas pelo Senhor. Que você possa ser obediente à sua voz. E a segunda grande lição desse texto é essa adoração tão profunda que causa terremotos.
Que o Senhor encontre neste momento adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que estão com o coração quebrantado, que adoram Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pelas circunstâncias que lhe cercam, mas pessoas que conseguem abrir o coração para o Senhor em profunda contrição e adoração. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, muito obrigado pela promessa da Tua palavra. Crer no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Que a Tua bênção repouse sobre o lar de cada um dos Teus servos e servas nessa hora. Manifesta a Tua grande obra de salvação. E encontra, Senhor, verdadeiros adoradores, pessoas com o coração quebrantado e contrito diante de Ti, pessoas que Te amam independente das circunstâncias. Nos dá, Deus, discernimento de espíritos, assim como Paulo era direcionado pelo Senhor e entendia nitidamente aquilo que vinha de Ti, aquilo que era do maligno, que esse discernimento seja dado a cada um dos Teus servos nessa hora. É no nome de Jesus que oramos, meu bom Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.